Boa noite. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da organografia, tá? Bom, a primeira característica que nós temos, né, são aquelas flores que podem ser classificadas quanto ao número de corola e de cálice que ela apresenta. A primeira flor é aquela chamada de trímera, né? Então, ela é característica das plantas monocotiledôneas, né? E aí nós vemos a prevalência, né, dessas peças florais em número de 3 ou seus múltiplos, né? Então, aqui nós vemos, ó, 3 pétalas, poderia ser 6 pétalas, poderia ser 9 pétalas, ou mais. Nós vemos aqui, ó, uma flor chamada de tetrâmera, né? As tetrâmeras são aquelas que vão apresentar 4 pétalas ou seus múltiplos, 4, 8, 12. A pentâmera, ela vai apresentar 5 pétalas ou mais. Além de classificarmos as flores de acordo com a quantidade de elementos florais, nós também podemos a classificar quanto ao seu plano de secção, né? Lembrando um pouquinho lá da anatomia, a secção nada mais é do que um plano de corte. O primeiro corte que nós vemos e o mais fácil da gente identificar é aquele chamado de actinomorfo ou radiado, né? Geralmente ele vai estar presente em flores que têm um formato circular, né? E que permite, ó, a sua divisão em mais de 2 planos, possibilitando a separação de várias partes iguais. A zigomorfa, ou dorsiventral, ela já é o oposto, né? As flores, ó, elas só podem ser divididas em um único plano de simetria, porque eu tenho uma certa irregularidade em relação ao posicionamento dos elementos florais. Então, a gente consegue apenas na zigomorfa dividir em duas metades iguais. E além da actinomorfa, né, e da zigomorfa, nós podemos encontrar ainda flores que são assimétricas, ou seja, nós não conseguimos traçar um plano de simetria, né, porque essa flor é extremamente irregular. Conhecendo um pouquinho, né, a quantidade de pétalas que as flores podem apresentar e o posicionamento dessa planta, né, em relação à sua simetria, nós começamos a estudar a forma como as flores elas se comportam, né, quanto à fusão de suas pétalas. Então, a primeira classificação são aquelas relacionadas a corolas dialipétalas. Uma corola dialipétala, ela vai apresentar as suas pétalas livres, tá vendo, ó? São livres, não tem fusão, né? Elas não são fundidas. E o oposto da corola dialipétala são as corolas gamopétalas. Essa corola, ela vai apresentar as suas pétalas fundidas, ou seja, as pétalas vão estar soldadas umas às outras, né? Então, não existe separação nessa corola. Conhecendo então o relacionamento das pétalas, né, dentro de um único pedúnculo floral, o que nós vemos, né? Que essas corolas, elas vão apresentar nomenclaturas que estão relacionadas à sua forma, né? A forma que a flor apresenta. E aí a primeira classificação que nós vemos são as corolas chamadas de dialipetas actinomorfas. O que uma flor precisa para ser classificada nesse formato, né? Primeiro, ela tem que ter um plano de simetria, né? Porque nós precisamos conseguir segregar, né,
os elementos florais dessa planta. E para ser dialipétala, essas pétalas elas precisam estar separadas, né? Então elas estão separadas. A primeira característica, então, é a flor chamada de crucífera. O que uma crucífera tem? Bom, primeiro, ela apresenta o seu formato de cruz, né? Então, ela tem um formato de cruz, olha só. Além disso, a crucífera ela vai apresentar um número de 4 pétalas, tá? Onde nós vemos esse tipo de planta. Então, nós vemos no repolho, na couve, tá? Na mostarda. São regiões onde nós encontramos esse tipo de flor. O segundo tipo, né, de dialipeta actinomorfa são as rosáceas. Uma planta com flor rosácea, ela precisa ter, né, 5 pétalas que estão dispostas de forma circular. Olha só. Aqui, quem são as características dessas flores chamadas de rosácea? Então, a roseira é uma rosácea, o pessegueiro é uma rosácea, né? O morango é constituído por flores chamadas de rosáceas. Próximo tipo, então, são as flores que são cariofilácea ou cravinosa. Elas também apresentam 5 pétalas, porém, ó, a unha, né, dessa flor ela é longa quando nós comparamos com a rosácea, que tem uma unha extremamente curta. Estão vendo a diferença? Então, essa é a primeira diferenciação entre essas duas flores. O próximo tipo de corola são as corolas chamadas de zigomorfas trímeras. O exemplo que eu trouxe aqui, que é o mais comum, né, o mais conhecido, é a orquidácea. A orquidácea ela vai apresentar, ó, 2 pétalas laterais, que são chamadas de asa, e uma mediana, né, que é o labelo. Então, ela tem 3 pétalas apenas. Ela tem um único plano de simetria, né, um único plano de secção. E a orquídea, ela vai apresentar, ó, sépalas lateralizadas que apresentam a mesma coloração das pétalas, né? Que são as petaloides, que as sepaloides, que é o que faz, né, com que nós acreditemos que a orquídea é constituída por 5 pétalas. A próxima classificação, né, são as corolas zigomorfas pentâmeras. Então, o que nós vemos aqui, ó? Nós vamos ver 3 grupos, na verdade. A primeira que é a vexilar, ela é formada por 5 pétalas, tá? Conforme esse exemplo. Então, ela tem 5 pétalas. Ela tem uma maior, né? Que seria essa superior aqui, ó, em formato de coração livre, né? Que é o vexilo. 2 pétalas laterais, né, que são recobertas pelo vexilo, chamadas de asas, e 2 inferiores, que são as carenas. O segundo tipo é a carenal, é muito parecido com a vexilar. O que diferencia, então, as duas? Essa pétala maior zona aqui, ó, na carenal, ela fica situada, né, de uma forma mediana, então ela é envolvida pelas outras 4 pétalas, né, pelas 2 asas e pelas 2
carenas, né? Então, é uma estrutura interna. E o último tipo, né, de zigomorfa pentâmera é a anômala. Qual é a característica de uma flor anômala? Ela não se enquadra, na verdade, né, em nenhum dos dois tipos que nós vimos anteriormente, que é a axilar, que é a vexilar e a carenal, tá? Então, como ela não se enquadra, né, em nenhum desses dois tipos, ela é uma flor chamada de anômala. A gamopétala, ela recebe então essa nomenclatura porque as pétalas estão fundidas, né? Só reforçando este aspecto dessa planta. Ela vai apresentar então várias classificações tubulosas, né? Então, aqui a gente tem uma soldagem entre elas. O tubo, né, é relativamente longo e é menos cilíndrico, tá? Ele não é tão redondadinho, que é a actinomorfa tubulosa. Onde nós vemos esse tipo de flor? Então, no girassol, no crisântemo, na margarida, né? Então, é onde nós temos esse tipo de flor, que são as inflorescências. O próximo exemplo, né, é a rotácea. Então, qual que é a característica dela? Ela tem um tubo curto, ó, e o limbo, né, que é essa estrutura superior aqui da pétala, ele é plano, né, ele é retinho e ele é circular, tá? Semelhante a uma roda. Então, aí nós vemos o tomate, o manacá. A infundibuliforme, ela é muito parecida com a rotácea. O que as diferenciam é o comprimento do tubo, tá? Então, o comprimento do tubo, ele faz com que essa flor, ela se enquadre dentro da infundibuliforme. Nós vemos, né, ainda quando falando em flores zigomorfas pentâmeras, as que são chamadas de hipocrateriforme. A hipocrateriforme, ela tem um tubo, né, cerca de 2 vezes mais alongado do que os outros dois tipos que nós vimos. E a parte superior dela, né, ocorre a formação de uma estrutura que lembra uma taça. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês esses 4 modelos de flores que eu gostaria que vocês identificassem, né, as classificações que nós vimos até aqui, tá bem? Então, eu me coloco à disposição caso haja qualquer dúvida e a gente se encontra na quarta-feira. Tenha uma ótima noite e bons estudos!